Olha, o Mano Alelê deve ter essa informação aqui, sumiu aqui que eu tinha printado, mas acho que eu só vi errado Eles recusaram uma venda do Félix Torres, é verdade isso? Mas acha que tem esperança de pegar mais com ele? É porque o Corinthians gastou muito no Félix Torres, né? E inclusive ainda deve aí pro Santos Laguna. Eles já reclamaram na FIFA, o Corinthians entrou lá com um pedido, né? Pedindo para estender o julgamento, então isso ainda vai demorar um tempinho. Mas a proposta, pelo que a gente ficou sabendo, Bento, era de 2,5 milhões de dólares, né? Então, o Corinthians pagou nele cerca de quase 7 milhões de dólares. Então, assim, como a proposta veio lá, né, do Oriente e tudo mais, eu acho que deu aquela primeira negativa pra ver se os caras melhoram um pouquinho a proposta. Porque acho que o Corinthians claramente não tem intenção de ficar com o Félix, né, mano? O Félix é um dos nomes que estava naquela lista de dispensa até, que fizeram ali junto ao Dorival, né? Jogadores que poderiam ser negociados. E eu acho que ninguém vai fazer muita força para manter o Félix Torres no elenco. Só que, claro, como você tem um investimento que inclusive precisa ser pago ainda, né? Da vinda dele, você quer pelo menos recuperar um pouco do dinheiro. Boa. Mas, ô Lelê, vou te falar. O Félix Torres, se a gente fizesse um comparativo aqui, o Corinthians comprou ações do Mapping. E o Mapping quebrou. Se tem um idiota querendo comprar as ações que você pagou 5 por 2,5, vale a pena vender pra ontem. É tipo isso. Você tentar valorizar, sabe, uma tranqueira. O Félix Torres é uma tranqueira jogando bola. O Corinthians ele não vai conseguir dar um up na carreira, porque esse cara me enganou. Ele, quando chegou, eu falei, nossa, o cara me lembra o Lúcio. Até o Quintino falou isso daí também. Seleção equatoriana. Não falei nada. Quem é enganado constantemente pelos jogadores és tu. O Quintino falou, ele falou, é o pai do Arboleda, colocou alguns rótulos no Félix Torres, eu acabei sendo influenciado por ele. Mas, cara, na boa, é horroroso. Vale a pena, se tiver a proposta mesmo de 2,5, Lelê, vende pra hoje. Porque é melhor você perder aí 2,5 e talvez aí perder a metade do que você investiu e recuperar, pelo menos nessa proposta, do que você tentar aí uma vantagem financeira um pouco maior e tentar dar uma valorizada no fold e amanhã os caras vão lá e desistem do negócio. Aí o Corinthians ainda fica com essa trolha pra segurar. Eu espero que os caras não desistam, né? Espero que eles melhoram um pouquinho aí. Melhorem um pouquinho. Time turco? Não, peraí, deixa eu pegar o nome certinho aqui. Mas, mano, enquanto a Lele pega aqui o nome do time, tudo indica, o Corinthians deve continuar com a Nike, viu? A Adidas estava tentando entrar aí no negócio. É do Shabab Al Ali de Dubai. Ah, tá. Então, Grande Shabab. O Shabab, lá em Santo André tinha os Shababs, que eram melhores ferrarias de lá. E o Corinthians mas, quer independente de onde seja. O Shababa, é isso, o Shababa. Não, mas independente de onde seja, atenção, Osmar Stabile, presidente do Corinthians. Já vai mandando o Félix Torres pro aeroporto, manda pra Guarulhos e manda esperar lá. Fala, a hora que a gente decidir pra onde vai, você já embarca. Mas calma, mano. Ainda nem abriu a janela, pode ser que venha alguma coisinha melhor. É igual o Terminal, sabe aquele filme Terminal? Deixa o Félix Torres morando lá, velho. Tipo, a hora que der, ele embarca. Então, Lelê, mano, é o seguinte, né? A Nike formalizou uma proposta ao Corinthians, muito boa essa aqui, no valor de 1 bi. E ó, a Adidas estuda tirar a proposta, hein? Eu acho que vai tirar. Ele tá falando que não entra em leilão. Mas eu acho que... mas aí a da Nike é melhor, eles podem retirar. Aí o que chegou aqui agora, né? Informações, né? Que o valor da oferta inclui bônus e ganhos variáveis, pode chegar a 1,3 bilhões ao longo de 10 anos. Então, cara, eu acho que aí, né, até por isso que talvez a Adidas vai sair fora do negócio, até por causa de multa contratual também, né, mano? Aí eu teria que tem esse lance que ainda teria que pagar a multa pra Nike, então, caso fosse fechar com a Adidas, né, mano? Diga. Então, mas olha, Lele, a multa não é tão alta, porque, por exemplo, o que o Corinthians ganha da Nike hoje gira em torno de 30 milhões por ano. E o que o Corinthians poderia ganhar da Adidas giraria em torno de 100. É mais que o triplo. Então, é uma situação que, primeiro, vamos lá, por partes. A Adidas ofereceu pro Corinthians, Lelê, esse contrato que poderia bater 1 bilhão em 10 anos, ou seja, uma arrecadação de 100 milhões por ano, e já receberia de antemão ali, de luvas, 100 milhões. Ou seja, 1/10 do contrato o Corinthians já receberia de luvas pela assinatura do contrato. E o grande detalhe aqui, que eu acho que vale a pena a gente mencionar também, o Corinthians entraria, Sombra, na proposta da Adidas, na elite mundial da marca. A elite mundial da marca significa uma distribuição maior de produtos, exposição maior do time aí também nas prateleiras mundiais da Adidas, enfim, diferente do que é o cheirinho.
Porque os caras do cheirinho acham que eles são top, não são. O Flamengo ele faz parte da elite local, e eu vou explicar aqui já já o que é. A elite mundial, Quintino, hoje, da marca na Adidas, você tem o Real Madrid, você tem o Arsenal, Juventus, Bayern de Munique, Liverpool e Manchester United. O Corinthians entraria nessa prateleira da Adidas. O Flamengo ele faz parte hoje de uma elite local, que é a elite aqui do continente, que é Boca Juniors, River Plate, Roma, no caso lá da Europa também, Newcastle e Aston Villa. Então, nesse ponto, Lele, o Corinthians ele teria hoje uma exposição perante a Adidas maior que o Flamengo. Só que a Nike tá vindo com essa proposta aí de 1 bilhão e 300 milhões. Eu só fico um pouco preocupado, Lele, porque, por exemplo, a Nike, ela já estava fazendo aí praticamente o que a Crefisa estava fazendo com o Palmeiras. Era um valor defasado. E ela só se coçou em tentar melhorar porque viu que a água bateu na bunda e a Adidas estava forte no negócio. O grande problema desses contratos por metas, gatilhos por metas e coisas do tipo, é você não ter um contrato tão favorável. Porque, por exemplo, você fala, beleza, vou pagar 1 bilhão e 300 em 10 anos, vai dar 130 milhões no período por ano. Mas isso é com gatilho já batendo as metas que a empresa está propondo. Ou seja, você ficar, sei lá, num G4 de campeonato brasileiro, você ser campeão de um torneio grande por ano. Eu não sei quais são essas metas que são batidas. E a diretoria do Corinthians é uma diretoria extremamente amadora. E isso me preocupa. Porque se você colocar lá no gatilho, olha, eu vou te pagar 3 bilhões aí num período de 10 anos, mas eu quero que você seja campeão do mundo com gol de um anão albino de bicicleta de fora da área. E é capaz de algum idiota no Corinthians assinar isso daí. Entendeu? Então me preocupa muito esse lance de, olha, tem que bater metas, tem que cumprir gatilhos para conseguir a arrecadação total do contrato. Eu acho que isso poderia ser um pouco melhor explicado para ver se de fato é tão favorável assim ou não. Não, o que saiu na matéria aí, mano, claro que a gente não tem o contrato em mãos para saber o que é de fato e o que não é, mas que esse 1,3 bi seria já um valor, assim, pelos 10 anos, né? Até 2036. Não, é 1 milhão, 2036. 1 bilhão, e os 300 milhões seriam bonificações e premiações. Não, mas aí tem mais gatilhos que, por exemplo, a Adidas tinha oferecido, de porcentagem, de quando chega, bate uma meta de tantas vendas, você ainda tem uma porcentagem superior. E isso, o Corinthians ainda estava esperando da Nike, né, essa proposta que eles enviaram agora, já era para eles terem enviado aí semana passada ou retrasado. O Corinthians estava aguardando para não dar uma resposta para Adidas, porque queriam ver a proposta que a Nike tinha prometido formalizar. E aí agora chegou. Eu acho que deve ter também alguns gatilhos nesse contrato da Nike, porque a matéria fala que o clube estava agora avaliando essa questão de coisas mais específicas do contrato, além do valor total. Então, Lele, porque aqui nos sites, aqui inclusive eu peguei uma matéria que falou a respeito aqui dessa formalização da proposta, o meu timão, ele fala aqui, a Nike formalizou uma proposta para renovar o contrato com o Corinthians e, segundo apurou meu timão, o novo vínculo pode chegar a 1 bilhão e 300 milhões, com bônus e outras variáveis até 2036. Ou seja, pelo que tá falando aqui, pode chegar a 1 bilhão e 300 mas não especifica milhões. O quê, né? Exato. É esse que é o grande X da questão, porque a gente precisa saber qual que é o valor fixo, garantido. Sim. Porque o pode chegar... E quais são os gatilhos também, né? Exato. Essa que é a grande questão, então, né, Lele? Eu vi que estava na matéria que eles ainda estavam avaliando essas questões de especificidades. É isso. E voltando agora àquela página policial, né? Que sempre tem que ter um pouquinho, Ai, meu Tem Deus. duas aí, né, Top? Eu tenho uma aqui. Se tiver a outra, você conclui. Vou falar uma aqui. A primeira é que hoje, na tarde dessa segunda-feira, né, a Polícia Civil terminou o inquérito, né? Concluiu o inquérito do caso da ex-patrocinadora do Corinthians. E sobrou a paçoca para mais um. Né? O ex-dirigente do Corinthians é o ex-dirigente jurídico, né? Yukin Lee, chefou o departamento jurídico do clube entre janeiro e maio de 2024. Também foi para tinta aí, né? Antes já tinham sido indiciados o presidente Augusto Melo, o ex-diretor administrativo Marcelo Mariano, o ex-superintendente Marcos Sérgio Moura e de Alex Cassundé. Então tem mais um agora. Ele foi indiciado por omissão imprópria que ocorre quando alguém tem do dever jurídico de agir para evitar um crime e deixa de fazê-lo. É isso aí. Ele teve que apresentar, né, a defesa dele aí pra polícia depois do que os outros, porque assim, os outros que tinham sido indiciados até então, né, mano, que foi aí o Augusto, o Marcelo Mariano, enfim, eles estavam envolvidos diretamente ali na negociação, né, e no rastro do dinheiro e tudo mais. O caso do Yukin Lee é um pouco diferente.
Ele não estava envolvido diretamente, mas como você já falou aí, né? Ele foi indiciado por omissão imprópria, porque ele fazia parte desse setor jurídico que tinha a obrigação de fiscalizar esse contrato e não o fez. Então, esse é o indiciamento aí do Yoon Ki Lee. Qual que é a outra, A outra, seu Ademir? Bento. É sobre o Corinthians descobriu contratos ampliados na gestão antes do Augusto sair e aumentou a multa aí para 30 milhões Você da empresa separou de essa daí? limpeza. Não, pode falar isso, Tem, Ademir. segura. Tem até uma terceira, mas essa terceira não tem a nota fiscal, eu prefiro não falar. Mas essa aí já tá... A pizza de 40 mil? Não, a pizza de 41,4 milhões em São Bernardo. Não, uma mas pizza. não. Um barão. 41 mil. São Caetano. Pagaram esse valor numa pizza lá, né? Que agora estão... E foi em Caramba, dinheiro hein, vivo, né? Mas não foi rodízio de pizza isso aí, não, uma só? Não, é 1.000, é 40 Uma pizza mil. só nesse valor? Pra uma pizzaria lá que é, caramba, que é velho. bem O cara capital de da pizzaria? fachada. Capital da pizzaria, 80 mil. E uma pizza, 40. Metade do capital da empresa. É que eu não E acreditei pagam em muito dinheiro vivo. Eu não acreditei muito nessa matéria, porque quem assinava era o tal de Paulinho. Mas agora a Lelê falando, eu acredito. Não, já saiu em vários sites aí, assim. Aí essa questão do que o Quintino trouxe primeiro aí, é o seguinte, vocês lembram que Da quando... ampliação da multa, né? dos aditivos no contrato aí com uma empresa. Vocês lembram que quando o Duílio saiu da presidência do Corinthians, que ele viu que ele ia perder pro Augusto, ele assinou umas confissões de dívida com empresários, e a gente achou isso um absurdo, porque ele quis jogar, né, O Augusto criticou isso, e agora ele fez praticamente a mesma coisa, ainda pior, porque ele quis lesar o Corinthians com um contrato pior do que o contrato já estava. Porque assim, vamos lá. Essa empresa é a RF, tá? É uma empresa que estava contratada pela gestão do Augusto para fazer limpeza e segurança do Parque São Jorge. E tinha um contrato com essa empresa de um valor mensal alto, tá? Para pagar pela limpeza e pela segurança. Não tinha data estipulada para o final desse contrato. Assim, ó, quando qualquer uma das partes quiser, a gente pode finalizar esse contrato sem multa, tá? Esse era o contrato que tinha lá. Ok. Aí, dias antes do Augusto sair, que ele já viu que não ia dar, né? Que ele sabia que ia ser realmente ali afastado pelo conselho na votação de impeachment. O que ele fez? Ele colocou aditivos, eles mudaram esse contrato. Eles colocaram uma data até 2030 para essa empresa. E se não cumprisse, tipo assim, se não fosse com essa empresa até 2030, se você quisesse rescindir, ele colocou uma multa de 30 milhões de reais. Eita. Maior do que a multa do Memphis Depay. E assim, por quê? Qual o seu interesse em mudar esse contrato, sendo que o contrato estava bom pro clube, não tinha multa? O clube não ia ter que pagar multa se quisesse. Por que você vai lá e coloca uma multa prestes a sair do... Então assim, né, gente? Prestes a sair do clube. E ainda aumentaram os valores, tá? Os valores do que essa empresa recebe mensalmente ainda foi aumentado também nesse aditivo do contrato. E tudo feito na calada pelo Augusto e um advogado, braço direito dele ali, sem o aval do departamento jurídico, tá? O Cascone falou que não passou por ele, que ele nem viu isso aí. Mas esse contrato, por não passar pelo jurídico, Exato. ele pode ser isso. impugnado? Aí agora, o Stable, aí essa nova diretoria do Corinthians, eles estão indo atrás disso, porque eles entendem que por não ter passado pelo jurídico e pelo compliance do clube e tal, esse contrato pode não ter validade. O estatuto diz que tem que passar? Sim, parece que sim. Pelo que eles estão Vai parar falando na justiça, aí, tá? né? Então Lelê. eles vão tentar invalidar Lelê, essa mudança Mais do uma, né, Augusto Sombra? aí. Mais uma na Sabe por que justiça. eu acho que não, Lelê? Porque vamos lá, vamos recapitular aqui um cenário no qual o Duílio era presidente do Corinthians e houve uma apresentação de um contrato lá para ele analisar, no caso aí o departamento jurídico envolvendo a Tausa, e ele passou por cima do departamento jurídico, ratificando o que ele queria fazer. Então houve Não, mas aí ali os uma caras assinaram, né, mano? Por mais que os caras tivessem falado antes pra ele assim, ó, não assina, mas na hora de assinar e de fechar, teve a assinatura do diretor jurídico. E no caso do Augusto, não. E além de tudo, Não. o Augusto, por ter sido afastado, também abre um precedente aí, uma cláusula que eles podem usar. Ó, ele foi afastado por gestão temerária e tudo mais. Então, eles estão
confiantes que vão conseguir anular, né? Mas vamos ver, porque se não conseguir, Mas, enfim. a trolha vai ficar pro clube, né? Como sempre. Mas num regime presidencialista, o presidente sempre acaba sendo o voto Minerva. É ele que acaba meio que ratificando a situação e falando, tá chamegado o negócio e pau no gato. Ele assinou um Tá contrato, chamegado, que, inclusive... Ele assinou um contrato que, inclusive, a multa rescisória é o término do contrato, ou seja, a execução do contrato até o último mês de vínculo com o clube. Isso. E vamos lá, Lelê. O Augusto Melo, novamente, ele volta a ser uma grande decepção. Porque o próprio Augusto Melo, um dos principais motivos no qual ele desce o cacete no Duílio, foi com relação ao estacionamento da arena. Que o próprio Duílio, ele fez eu não vou usar o termo que eu gostaria de usar, porque meu advogado me instruiu a ser mais leve nas palavras. Melhor, mano, é melhor. Mas... O Duílio, Lelê, ele fez uma baita de uma cagada aqui, pra ser um pouco mais brando, contra o Corinthians, aí assinando aquele contrato com aquela empresa do estacionamento da Arena Corinthians. O Augusto Melo, ele sabendo de todo um processo que ele estava sofrendo e da possibilidade que ocorreria de impeachment dele, ele fazer isso daí é, no mínimo, uma irresponsabilidade e uma cretinice por parte dele. Então, pra mim, Augusto Melo e Duílio é farinha no mesmo saco. E eu me arrependo muito de ter acreditado que ele podia fazer diferente. Eu me arrependo muito de ter acreditado que ele poderia sim ser melhor do que o Duílio. Ele teve a faca e o queijo na mão e provou que não é. Esse é farinha do mesmo saco que o Duílio, que o Andrés e que todos que lá estão. É por isso que eu falo, Lê, pode até ter gente boa dentro do Corinthians, mas o Corinthians hoje é um tsunami de merda. Tá tudo submerso. Os bons estão lá embaixo. Ô, mano, eu vou além. Você é bom menino, mano. Nesse caso, gente, vocês me desculpem. É óbvio, a gente não vou fazer afirmações aqui, porque a gente tem que ter prova, a gente tem que ter responsabilidade. Mas eu não acho que foi irresponsabilidade nesse caso, não. Gente, tá esfregado na nossa cara. Por que que o cara, antes de sair, ele vai lá, aumenta o valor da empresa, coloca uma data de validade nesse contrato, sendo que antes não tinha, e ainda coloca uma multa que não tinha. Ele tá querendo pagar essa empresa. Por que ele tá querendo dar esse dinheiro pra essa empresa? Essa é a questão, né? Que eu acho que tá muito óbvia, assim, pra todo mundo nas entrelinhas. Por que você tá querendo dar o dinheiro do clube pra essa empresa? Quem é o dono dessa empresa, Augusto? Você tem razão. Qual a sua ligação com o dono dessa empresa, Augusto? Você tem razão, Lelê. Assim também como é claro, a gente não tem prova, mas não tem cabimento, não tem inteligência que explique o lance do estacionamento, gente. Pelo amor de Deus. São muitas coisas, né? Não tem, RG, não tem. Desculpa discordar de você nesse sentido de que o cara fez uma cagada. Sincero e honestamente, velho, não tem explicação. Não tem. E não foi cagado. Eu acho que extrapola a irresponsabilidade, né? Eu só tô seguindo a recomendação do meu advogado. Olha, gente. Então é melhor não falar da pizza da borda de ouro. É melhor nem falar.